Tudo bem, gente? Muito obrigado pelo convite, professor. É um prazer estar aqui falando com os alunos do Inatel. Pena que a gente não pode estar no Inatel pessoalmente, a gente gostaria muito, mas fica por uma oportunidade futura. Na verdade, quem vai começar falando, quem vai começar com a apresentação é o Eduardo. Então, vou deixar o Eduardo falar Sim. e depois eu volto um pouquinho. Boa Certinho, noite, Moreiras. pessoal. Eduardo, fique à vontade. Posso começar já, então? Boa noite, pessoal. Aí, pessoal da Claro. Inatel. Prazer aqui estar nesse webinar com vocês, aí poder apresentar um pouquinho aí, como o professor Renzo já falou, dos bastidores aí da internet, né? Então, como que as coisas funcionam aí por trás dos panos. Então, para começar, tá, eu vou compartilhar minha tela agora. Vocês estão me ouvindo? Estamos te ouvindo. Beleza. Então, eu estou entrando aqui no modo de compartilhar a tela. Deixa eu ver se eu consigo. Beleza. Estão conseguindo ver os slides aí, professor? Certinho, Eduardo. Beleza, Eduardo. Pode Aqui, seguir. beleza. Então, vamos começar aí falando um pouco como a internet funciona e se organiza, né? Então, esse é o tópico de hoje, que a gente quer apresentar e, inclusive, explicar um pouquinho da importância do NIC-BR, todo nesse panorama de como a internet funciona, aí pensando na internet brasileira, tá? Porque é uma instituição bem legal e vale a pena aí conhecer tudo que a gente faz e a importância do que a gente, do nosso trabalho aí para a internet funcionar, tá? Mas antes da gente falar da gente aí do NIC-BR, né, eu quero falar aí como realmente as coisas funcionam aí por trás dos panos. Então, como um usuário vê a internet, né, um usuário comum, um usuário leigo, né, ele enxerga a internet. Ele enxerga ali a internet como uma grande nuvem, né? Então, a operadora chega na casa dele, conecta ali um roteadorzinho, conecta um modem, chega ali com o cabo, e a partir desse roteadorzinho, desse modem, ele tem ali acesso à grande nuvem da internet, que vai ter ali acesso a todos os serviços que ele gostaria de utilizar, né, na internet. Então, muitas vezes a pessoa fica batida nessa ideia de que a internet é uma nuvem, né? As próprias propagandas ficam falando assim, onde você guarda suas fotos? Na nuvem. Onde você guarda seus arquivos? Na nuvem. Então, a internet, para muita gente, é só uma grande nuvem. Mas, se a gente for começar a dar um zoom nessa nuvem, tentar entender como que ela é formada, você vai ver que ela é formada por várias nuvenzinhas. Não é uma nuvem maciça, mas sim um conjunto de várias nuvenzinhas, e essas nuvenzinhas aí interligadas umas às outras, nem todo mundo conectado com todo mundo, mas algumas conectadas com algumas mais e outras conectadas com algumas menos, né? Como vocês podem ver aí na imagem. Mas o que são essas nuvenzinhas, né? A gente chama essas nuvenzinhas de sistemas autônomos. O que são sistemas autônomos? Vamos lá. Vamos parar para pensar um pouquinho. É uma instituição que possui ali uma rede independente, ou seja, conexões, né, de rede. E ela tem gestão sobre as próprias conexões de rede. Então, aí a gente pode pensar como se fosse aí a Inatel, um sistema autônomo. Ela tem ali a sua rede própria e ela tem a gestão dessa rede própria. Só que os sistemas autônomos, como a gente enxerga ele na internet, ele precisa ter um registro de operação na internet, que a gente chama de AS, né, ou ASN, que é um número identificador. Se a gente fosse fazer uma analogia, seria mais ou menos ali como se fosse um CNPJ de funcionamento na internet. Ou seja, a instituição que quer ali operar na internet, com a sua rede independente, com a sua gestão própria, ela tem que fazer esse registro para poder se comunicar com as outras nuvenzinhas, com os outros sistemas autônomos. Mas ele não é só uma coisa assim burocrática, né, como a questão aí do CNPJ. Se a gente for fazer uma outra analogia, seria que nem a questão da telefonia, né, que também utiliza aí os seus mecanismos para uma comunicar com a outra, que é a questão do DDD, DDI, ou então do código da operadora, né? Então, você pode pensar aí que cada nuvenzinha ali é uma operadora e tem ali que o código da operadora é 15, 21, sabe? Que é um registro ali de operação na rede telefônica.
Na internet, a gente também tem esse registro de operação, que é o ASN, né, que a gente fala que é um identificador único para cada instituição trabalhar na internet, que antes esse número era trabalhado com 16 bits, e agora a gente tem 32 bits, porque afinal a internet está crescendo, se expandindo, e cada vez mais a gente vê mais e mais instituições conectadas na rede. Mas como que a gente vê a internet com esse monte de nuvenzinhas conectadas? A gente chamou de sistemas autônomos, né? Mas quando a gente vai ver ali que ele é um conglomerado de um monte de sistemas autônomos. E aí, Moreiras, você pode me complementar? Quantos sistemas autônomos a gente vê aí na internet, mais ou menos? Quantas redes independentes? Eduardo, hoje aqui no Brasil, a gente tem mais ou menos 7.000 redes independentes formando a internet, e no Brasil, e no mundo, são mais ou menos 70.000. Na verdade, assim, tem muito mais sistemas autônomos registrados, mas operando de verdade, que a gente vê na tal da tabela de rotas da internet, são mais ou menos uns 70.000. Né? E vale dizer que essas redes são redes de vários tipos, né? A gente tem provedores de internet, a gente tem universidades, a gente tem órgãos do governo, a gente tem bancos, a gente tem e-commerces, a gente tem vários tipos de rede, né? E do jeito que você colocou, está muito legal, mas assim, é importante a gente entender que cada rede dessa tem uma gestão técnica própria. Ela tem lá os roteadores dela, tem os endereços IP dela, e ela gerencia a própria rede, por isso que ela é um sistema autônomo, né? E tem de diversos tamanhos, tem redes globais e tem redes pequenininhas aí que atuam numa cidade, numa região bem pequena, né? E legal de dizer, Moreiras, é que cada uma tem uma função, né? Então agora, se você for ver no nosso slide, a gente tem aí 3 grandes funções aí para os sistemas autônomos. Vamos começar ali pela vermelhinha, né? Que a gente tem ali o AS64498, que está conectado ali a uma casa. A gente chama isso aí de provedor de acesso, porque ele está conectado ao usuário final. É aquele sistema autônomo que vai chegar na casa do cliente, na residência, né? Ou num pequeno comércio, né? Então a gente chama isso daí de provedores de acesso. Depois disso, a gente tem ali a nuvenzinha verde, né? Que é a 64506, que a gente chama de sistema autônomo, né, ou provedor de trânsito, que nada mais é que uma nuvenzinha que interliga outras nuvenzinhas. Então ele forma ali um caminho de comunicação entre sistemas autônomos. Então a função dele é conectar nuvenzinhas. Então o primeiro a gente tinha lá o provedor de acesso, que é conectar as residências, depois a gente tem a verdinha, que é conectar outros sistemas autônomos. E, por fim, a gente tem ali a nuvenzinha azul, que é o provedor de conteúdo. Ou seja, aquele sistema autônomo, aquela instituição que vai colocar um conteúdo na rede para que os outros possam acessar. E lembra, cada uma desses sistemas autônomos tem ali a sua rede própria, a sua gestão própria. Então, aí a gente vê as grandes funções de cada um dos sistemas autônomos. E se a gente continuar dando um zoom, né, vendo ali como que é por dentro da nuvenzinha, daquela rede independente de gestão própria, como você mesmo disse, Moreiras, é formada ali por roteadores, switches, servidores. Então, ali a gente tem uma distribuição, né, de como que é uma rede dentro de um sistema autônomo na imagem, né? E só para a gente complementar, né, porque muita gente, às vezes, está na faculdade, está na universidade, e nunca viu ali, né, um switch, um roteador, ou então acaba confundindo com um roteador de casa. Aqui a gente está falando de roteador de provedor, né, que está trafegando ali muitos dados. Então aí já está mostrando aí alguns exemplos de switch, roteador, de servidor, que você pode ver que são máquinas chatas que são conectadas ali nos racks, né, naqueles armários que ficam dentro dos data centers. Então a gente já está entendendo como que é por dentro de um sistema autônomo. Tá? E esses aí são pequenininhos, hein, Eduardo? Porque tem alguns que ocupam o rack inteiro, assim, parece uma geladeira de tão grande, e esquenta, parece uma geladeira no tamanho, parece um fogão no calor, né? Esquenta muito. É legal, né, que tem aquele corredor quente e frio, né, para quem nunca foi num data center, mas de um lado a gente tem o corredor frio,
né, que o pessoal joga o ar-condicionado para resfriar as máquinas, e do outro lado tem o corredor quente, que é a saída das máquinas, né? Então, o Moreira já me mandou várias vezes para o data center. Eu peço para ficar ali na parte do quentinho, mas ele me manda eu ficar sentado lá do frio para ficar configurando o servidor, né? Muito legal, pessoal. Então, para aqueles que não sabem também, o Moreiras é o meu chefe direto, tá? Então, já explicando por que ele tem tanto poder sobre mim, né? Mas hoje o Eduardo ficou de boa em casa e estava eu lá no data center mexendo nos servidores. Então, a gente alterna aí de vez em quando. Mas vamos voltar ali para ver como as duas máquinas se comunicam, né? Então, a gente vê dentro do sistema autônomo, pegando ali, vamos supor, dentro ali de uma operadora. Você está ali numa operadora grande, como a NET, a Claro, né? Ou então a Telefônica, qualquer uma dessas grandes aí, Vivo, né, que está chegando na sua casa, e você quer conversar com alguém que está até na mesma operadora, está no mesmo sistema autônomo. Como que as duas máquinas podem se comunicar? Aí a gente tem que entender que a máquina precisa ter o quê? Uma linguagem de comunicação com a outra máquina. E isso é muito similar com o ser humano. Então, como que você se comunica com uma outra pessoa? Você tem que falar a mesma língua que a outra pessoa. No caso aqui do Brasil, a gente fala o quê? O português. Só que como que é estruturada a língua entre pessoas? Bom, você tem ali diversas regras a serem cumpridas para que a comunicação seja o quê? Entendida pelo outro lado, do jeito que você fala. Com as máquinas é a mesma coisa. Você tem ali vários conjuntos de regras que tem que ser feito ali para uma máquina para que a outra máquina entenda o que ela está mandando. E isso a gente distribui num modelo chamado modelo TCP/IP. Tá? Então, é a mesma ideia. Tá? A gente vai dividir ali em várias regrinhas, como a gente divide na língua portuguesa. Na língua portuguesa a gente não tem a gramática, a semântica, a sintaxe, tudo para a gente construir uma oração e aí passar uma informação para outra pessoa. Para a máquina é a mesma coisa. A gente tem aí o modelo de camadas, cada uma das camadas é responsável por parte da comunicação para que a outra máquina entenda a informação. Então a gente tem o modelo TCP/IP, que é um modelo de 5 camadas, que a gente fala aí que é o dividir para conquistar. Então cada um faz ali parte de uma tarefa, que é no final a comunicação entre duas máquinas. E cada um dessas camadas é responsável por parte dessa comunicação. Então, olhando ali os dados, tá, que você quer passar de informação de uma máquina para outra, você precisa lá construir a linguagem de máquinas. Então, aí a gente faz o quê? Passando pelo modelo TCP/IP, a gente vai colocando cabeçalhos na mensagem, que vai permitir que a outra máquina entenda o que a gente está falando. Então, aí no modelo, a gente começa ali com a camada de aplicação, colocando um cabeçalho, depois vai para a camada de transporte, colocando outro cabeçalho, depois a camada de rede, depois a camada de enlace, e depois a camada física. Até que a informação lá embaixo é aquilo que a gente vai mandar na rede, e que o outro lado vai entender, tá? Ô Eduardo, vamos descer um pouquinho mais aí, ou explicar de outras formas para ficar mais claro ainda, né? Indo um pouco lá atrás, uma coisa que a gente tem que ter em mente é que a gente está trabalhando com comutação de pacotes. Então, a gente pega a informação digital, toda a informação que foi digitalizada, e a gente vai dividir ela em pedaços para transmitir ela pela rede, né? E a rede é um negócio bastante complicado. Você imagina, você tem várias tecnologias. Se a gente olhar no primeiro desenho que você mostrou lá, a gente via aquele modemzinho, a gente via um cabo, né, chegando. Então tem uma parte física, mas tem a nuvem, que é uma parte lógica também. Então a gente tem várias funções diferentes numa rede. Seria extremamente difícil para um projetista de rede, para um engenheiro, conseguir escrever um software ou projetar um hardware que fizesse todas as funções ao mesmo tempo. Eu lembro que quando eu comecei a estudar rede, eu achava que esse tipo de divisão, que a gente começava a ver lá modelo TCP/IP, modelo ISO-OSI, camadas, eu achava que isso daí era só um negócio didático, que era só para a gente entender melhor os diversos tipos de funções que uma rede tem. E depois eu aprendi que não é só um negócio didático, que, de fato, na hora de você projetar um hardware, projetar um software que vai lidar com rede,
cada um projeta um pedaço daquilo ali, né? Uma outra analogia, muito boas as analogias que você fez, mas uma outra analogia que eu gosto de fazer também é com as cartas, né? Então, por exemplo, eu vou mandar uma carta para você. O primeiro protocolo que eu posso escolher ali é em que idioma que eu vou mandar. Eu vou mandar em português, porque nós dois falamos português. Eu poderia mandar em inglês, poderia mandar em espanhol, em alemão, né, se fosse o caso. Então, o primeiro idioma, codificação. Eu vou lá e coloco lá o que eu quero. Daí eu coloco no envelope, né? Aí eu estou fazendo o quê? Eu estou encapsulando aquilo com informações extras, que é esse cabeçalho que você exemplificou, né? Então, em cada camada a gente vai adicionando. Na camada de aplicação, que tipo de informações a gente coloca, né? Por exemplo, se a gente está falando de uma aplicação web, vai ter a URL do dado, vai ter alguma coisa talvez de formatação de dado, de como o dado é apresentado na tela. Depois a camada de transporte é o quê? Quando eu vou acessar uma página web, são vários dados, são vários pacotes, não é um pacotinho de dado e acabou a comunicação. Então, eu tenho que manter uma comunicação acontecendo num determinado período de tempo. Tem uma conexão ali com uma comunicação que fica perene de um determinado período de tempo. Então, tem uma parte do software e do hardware de rede que faz isso. A parte de rede faz o quê? Ela faz o pacote chegar no lugar certo. Então, tem os endereços IP para o pacote chegar no lugar certo. A parte de enlace faz o quê? Aí tem os frames que aí já começa a chegar perto da rede física. E a parte física, o que é? Nível elétrico lá, 0 volts, 5 volts, tem luz, não tem luz na fibra ótica, codificação no rádio, aí já começa, aí é o que o pessoal do Inatel gosta, né, de trabalhar com rádio, com fibra, com outras coisas aí que eu quero esquecer essas aulas na minha faculdade. Eu prefiro mais a parte mais soft, mas é legal também, é legal. Pessoal, eu admito que eu estou maravilhado com a didática de vocês, sensacional, analogias, a molecada vai adorar. Muito bom. Eu espero que adore mesmo e que compreenda, né, Moreiras? Porque carta, né? Você pensa legal. Que a gente está em 2020, o pessoal mesmo, já nasceu no mundo digital, né? E-mail, né, pô? O cara não vai saber nem o que é envelope, então, vixe. Não. Se falar aí, você está entregando a idade, logo. A barba meio branca aqui já não deixa esconder, não. Bom, mas voltando lá, da camada de rede, né, dessas camadas, né, agora indo aí para o outro slide, cada uma dessas camadas é um conjuntinho ali de regras da comunicação, né, a gente falou da camada de rede, camada de enlace, camada física, falou da camada de aplicação, de transporte, mas quem realiza mesmo a tarefa é os protocolos, e cada protocolo pertencente aí à sua devida camada. Então, quando você está vendo ali a nossa comunicação, naquele desenho do lado lá da direita, você vai ver os protocolos sendo empilhados. Por quê? Porque na parte de baixo a gente está falando da camada física e da camada de enlace. Por isso você está vendo cabo, fibra ótica, rádio, Ethernet, Zigbee, Wi-Fi. Quando a gente sobe mais um pouquinho, camada de rede, tem ali o protocolo IP, o Internet Protocol. Depois, subindo mais um pouquinho, a gente está lá para transporte e aplicação. Você vai ver ali quais protocolos trabalhando, como HTTP, FTP, UDP, TCP, então estão ali na parte de cima daquele triângulozinho. Mas o que a gente quer mostrar? Bom, a gente mostrou que o modelo de camadas, né, ele era um formato ali retangular, né, então a gente começou a colocar os protocolos. Só que quando a gente coloca os protocolos, olha o que acontece com o formato. Fica com esse formato de ampulheta. Por quê? Porque a gente tem ali inúmeros protocolos na parte física e de enlace, e inúmeros protocolos na camada de aplicação e transporte. Mas quando a gente chega ali no meio, a camada de rede, a gente tem o quê? O protocolo IP. Tá? Então, se você for ver na comunicação que a gente tem na internet, está seguindo essa estrutura. Só que ela não é uma estrutura saudável? Não é saudável. Por quê? Porque ele tem um formato de ampulheta. Em um formato de ampulheta, você tem um ponto crítico, um ponto de falha, que é o quê? O centro, que é onde está segurando toda a estrutura, que é o protocolo IP. Bom, vamos entender o que esse protocolo IP faz e por que ele é tão importante na comunicação. Mas saca já que
essa não é uma estrutura muito saudável. Tá? Por quê? Porque se acontecer algum probleminha ali no protocolo IP, a estrutura se corrói e a comunicação na internet não funciona. Mas entendendo o que o protocolo IP faz, ele faz ali a identificação das máquinas e com essa identificação ele vai permitir o encaminhamento dos pacotes. Tá? Então, por isso que ele é importante. Então, ele vai trabalhar com isso. Identificação, ele vai dar nome à máquina. Então, aí a gente vai ter a versão do IPv4, a versão 4 do IP, que é o IPv4, e a versão 6 do IP, que é o IPv6. Então, no nosso exemplo, a gente já vê esses dois numerozinhos que são os identificadores das máquinas, o 92.168.0.1, que é o do IPv4, e o 2001 12FF 2.2.1, que é a identificação do IPv6. Então, é o mesmo que você dá um nome à máquina. É um jeito de você achar aquela máquina na rede. Tá? Então, seria ali como se fosse o seu próprio nome na hora que você está se comunicando com outra pessoa. Então, a gente está ali com o nosso identificador da nossa máquina. E através desse identificador é que a gente vai poder encaminhar os pacotes. Mas aí eu acho melhor você usar a sua analogia, Moreiras, aí da carta, né? Porque esse é quase um endereço postal. Quer explicar assim, Moreiras? Você falou que ninguém sabe o que é carta, né? Agora quer que eu explique desse jeito aí, boa coisa. Mas eu quero mostrar um outro lado. Assim, eu quero falar que vamos olhar a palavra internet, né? Internet vem de entre redes, net, entre redes. O protocolo internet, o IP, é um protocolo que deixa a gente fazer várias redes diferentes se comunicarem. Então, ele funciona como uma espécie de camada de abstração, fornecendo, hoje, como se fosse uma espécie de uma API, assim, vai para fazer uma comparação mais moderna, onde todos os protocolos, todas as aplicações que a gente conhece do dia a dia da internet vão funcionar, mas ele suporta uma série de tecnologias que estão mais para o mundo das telecomunicações debaixo dele. E esse desenho da ampulheta é didático, né? Como a gente está falando aqui para um público de engenheiros ou futuros engenheiros aí do Inatel e pessoal técnico de redes e tudo mais, ou de telecomunicações, vale dizer que a figura é didática e que na prática a ampulheta não tem só o protocolo IP lá no meio, tem outras coisas, por exemplo, MPLS funciona em cima de IP, mas você tem IP em cima de MPLS, você tem túneis, você tem um monte de coisa ali que você não sabe se está em cima ou se está embaixo. Está ali no meio, junto com o IP também, na prática, na internet. Mas, para uma figura didática, isso aqui é excelente para a gente entender. O Internet Protocol é o cara que faz o meio de campo, ele é toda a base da internet. Ele fornece essa separação lógica, ele fornece uma base lógica, uma base virtual para todos os protocolos da internet funcionarem. Eu diria que ele é o cara que separa o mundo de telecomunicações do mundo de internet. Né? Existe essa separação aí de um ponto de vista técnico. Moreiras, conta a historinha aí da carta, o endereço postal. Vou pedir para você contar. Vamos falar da carta, né? Então, o IP faz o quê? O IP, ele identifica cada um dos computadores da rede. Né? Uma das funções dele é fazer isso daí, fazer a identificação. Então, você tem um número lá, como se fosse o seu endereço, né? Só que é um endereço numérico. Então, quando você vai fazer vai mandar uma mensagem para um determinado computador, para um determinado dispositivo na rede, para um smartphone, uma Smart TV, ela tem um endereço IP dela, né? Você vai pegar aqueles dados, então, e vai acrescentar um cabeçalho que tem um endereço de origem e um endereço de destino. Então, parece com você escrevendo uma carta que você tem que colocar o remetente e o destinatário, né? E os correios conseguem encaminhar, fazer o roteamento todo, encaminhar aquela carta até o destino final. Então, isso é o que os roteadores no meio de uma rede TCP/IP, no meio da internet, conseguem fazer. Eles encaminham o pacote da origem até o destino, olhando sempre esses endereços IP.
Isso mesmo, Moreiras. Então, se a gente fosse fazer analogia, o roteador seria como o correio, né? O endereço IP como o endereço postal. Então, quando você quer mandar uma mensagem na internet, você coloca o endereço IP da outra máquina e manda para o roteador. E o roteador vai encaminhar aquele pacote. E aí, você vai ver, como no slide está mostrando, um dos caminhos que o pacote pode seguir da origem até o destino. Só que uma das particularidades da internet é que ela é resiliente a falhas. Ou seja, o caminho não é um caminho único, que nem na telefonia, que fecha ali um circuito único. Então, os pacotes, eles são divididos, né? A informação que você quer passar para o destinatário, eles são divididos ali em pacotes, e esses pacotes podem seguir diferentes caminhos para chegar no destino. E, inclusive, se por acaso um dos caminhos cair, né, por isso que a gente fala que a internet é resiliente, o pacote vai seguir por outro caminho até chegar ali no destino. Então, a gente tem ali inúmeros caminhos para seguir. Então, a internet, ela cresceu muito por causa disso. Então, ela é resiliente a falhas. Caiu um caminho, o pacote vai seguir a outro e a comunicação se mantém. Mas, de que modo os roteadores, né, eles aprendem como enviar o pacote, né? Para que caminho ele deve enviar o pacote? Para isso, a gente precisa o quê? Ter rotas, né? Ou seja, assim, um direcionamento. Esse roteador vai receber esse pacote, ele vai falar assim, esse pacote tem que ir pelo caminho A, esse outro pacote tem que ir pelo caminho B. Como que ele aprende esses caminhos, essas rotas? Bom, uma das maneiras é fazer uma configuração manual. Você entra lá no roteador e você diz assim, esse caminho aqui é para os pacotes A e esse daqui é o caminho para os pacotes B. Só que imagina, na internet, que o Moreiras já comentou ali que tinha mais de 60 mil redes, né? 60, 70 mil redes. Imagina configurar cada uma dessas redes, todos os roteadores, todos os caminhos do mundo. Haja administrador de rede, né? Ou haja estagiário para fazer isso. E olha se o caminho estiver errado, né? O pacote vai acabar se perdendo. Porque, afinal, se a gente está aí olhando dois roteadorzinhos, se um fala assim, o caminho é para esse cara, e o outro aponta para ele mesmo, fica aí um conversando para um outro, o pacote fica em loop. Né? Você tem ali dois roteadores, um apontando a rota para o outro, o pacote fica em loop para sempre. Uma vez que chega ali, não sai mais, aí nunca vai chegar no destino. Então, configuração manual serve para alguns casos, mas para outros a gente depende de protocolos de roteamento, como protocolos de roteamento interno de um sistema autônomo e protocolos de roteamento externo a um sistema autônomo. Ou seja, máquinas conversando dentro de um sistema autônomo e conversando entre sistemas autônomos. Dentro de um sistema autônomo, envolve só o quê? Uma equipe de administração de redes. Ou seja, ele que vai trabalhar com os protocolos dentro do sistema autônomo. Então, ele vai configurar todos os roteadores. Mas quando a gente está falando de protocolo de roteamento externo, isso envolve duas equipes de administração de redes. Então, você tem ali a sua instituição, você vai configurar o seu lado do roteador, mas você precisa o quê? Que a outra instituição, o outro sistema autônomo, configure o lado dele, para que vocês possam trocar esses caminhos, trocar essas rotas. Senão, não vai ter um meio de comunicação para os pacotes seguir. Então, a gente tem esses protocolos de roteamento. E aí, olhando os protocolos de roteamento interno, né, ou seja, dentro da nuvenzinha, dentro do sistema autônomo, a gente tem algumas opções. Né, o RIP, o SPFs, o ISIS, né, que vão trocar as rotas entre os roteadores dentro do sistema autônomo. Então, aí a gente pode pegar como uma analogia aí, no desenho, a gente tem as rotas 1, 2, 3, de um lado, e tem do outro lado o A, B e C. Então, esses protocolos, o que eles vão fazer? Informar os caminhos uns para o outro. Então, o roteador da esquerda vai mandar ali as rotas do 1, 2, 3, e o roteador da direita vai dar as rotas do A, B, C. E nesse momento, você estando ali conectado na rede 1, você vai conseguir mandar uma mensagem para alguém que está conectado na rede B. Tá? E é interessante que as rotas, é legal que elas tenham o quê? Sido trocadas de maneira bidirecional. Por que bidirecional? Porque a maioria dos pacotes na internet, do tráfego da internet, é do estilo o quê? Pergunta e resposta. Então você manda a pergunta, o pacote vai até lá, e ele tem que saber retornar. Então ele tem que ter ali o caminho de ida e o caminho de volta. Então é interessante a gente ter essa troca bidirecional de rotas. Tá?
No caso daí do protocolo de roteamento externo, né, a gente está conversando entre duas equipes de administração de redes. A equipe do 65537 com a equipe do 65538. E os dois lados vão ter que configurar os protocolos de roteamento externo para trocar as rotas entre si. Tá? Então, aí já fica uma configuração um pouco mais crítica, porque você está mandando a informação para um vizinho, né, para uma outra instituição. Então, aí, pegando também como que um protocolo de roteamento externo vai funcionar, então a gente tem aí os dois sistemas autônomos, um tem a rede 123 e o outro tem a rede ABC. Então, novamente, bem simples. Um vai mandar as rotas 123 e o outro vai mandar as rotas ABC. E depois, as rotas, elas têm que depois criar ali os caminhos internos, né? Mas, externamente, é isso que acontece. Pô, parece muito simples, né? Essa coisa aí de administração de redes é fácil de fazer, né? Então, aí, praticamente, só precisa de uma pessoa para administrar a rede e não precisa de mais ninguém. Então, no final, a gente só tem aí vagas na internet, né, Moreiras? Para o quê? 70 mil redes e 70 mil funcionários no mundo. O resto não precisa mais fazer nada, né? Então, quer complementar? Manda aí. Eu quero falar assim, a questão não é que é complicado, na verdade é simples. O problema é que às vezes é até simples demais mesmo, né? O que a gente tem, né? A gente tem, cada sistema autônomo tem lá os seus usuários, os seus servidores, os seus dispositivos lá dentro dele, né? Pega, por exemplo, o Inatel, eu não lembro se o Inatel é um sistema autônomo. É, professor, você sabe? Eu acredito que não. Não. Vamos pegar aqui, a Universidade de São Paulo, aqui em São Paulo, é um sistema autônomo. A Vivo é um sistema autônomo. O NIC-BR é um sistema autônomo. A gente tem os nossos próprios endereços IP que estão aqui nos nossos computadores, estão nos servidores lá de DNS, por exemplo, do .br e outros, né? Então, a gente conta para os outros sistemas autônomos quais os IPs que estão aqui. E o outro conta para o outro, que conta para o outro, que conta para o outro. E, os roteadores são como fofoqueiros aí, né? Cada um vai montando uma espécie de um mapinha. Esse protocolo de roteamento faz um mapa da internet, mas de verdade é bastante simples, né? E isso às vezes traz problemas e traz necessidade de gerência, né? Porque um roteador acredita no que o outro fala, né? Então a gente precisa configurar filtros, fazer configurações bem complicadas. A gente promete para o pessoal do Inatel que se vier estagiar aqui com a gente não põe para configurar na mão as rotas para 70 mil sistemas autônomos do mundo, né, Eduardo? Precisa fazer. Agora a galera vai, agora vai. A gente ensina a usar o BGP e tal, mas tem bastante complicação devido à simplicidade do protocolo. Mas tem que pensar que você pode derrubar aí a internet toda fazendo besteira, né? É legal da gente comentar que, por exemplo, você vai fazer a configuração de rota ali de protocolo de roteamento externo, você digita ali as rotas, né? E se você digitou errado, né, você está roubando a rota de outro sistema autônomo, uma rota que não pertence a você. E isso já aconteceu do pessoal roubar a rota do Google, né? Então aí você rouba todo o tráfego do Google. Então tem aí a sua complexidade, né? Por isso que a gente fala que não é simples, mas também é simples fazer besteira, né? Então tem que tomar cuidado. Mas aí, já que a gente colocou dois sistemas autônomos conversando, no momento que a gente quer colocar um terceiro sistema autônomo, como que fica essa conversa, né? Vamos imaginar que esse terceiro sistema autônomo não está conectado diretamente com os dois, mas só conectado só com um. Bom, o básico a gente já sabe, né? Ele tem as redes XY, ele vai mandar as redes XY, né? E o que precisa acontecer? Quem aprendeu a rota tem que repassar a rota. Passar adiante, para o cara conseguir conhecer um caminho para chegar até ele. Nesse momento ali, ó, a rede ABC já consegue se comunicar com a rede XY. Então, como o Moreiras falou, protocolo de roteamento externo é fofoca, né? E fofocou errado, virou fake news. Né? Então, por isso que a gente fala, pode roubar a rota do outro. E se em vez de XY ele falasse assim, eu sou dono da rota W, que não está no desenho, estaria repassando para todo mundo que ele é o dono da rota W. Então está roubando. Então ele é um protocolo fofoqueiro, ele tem que passar a informação de um para o outro.
e ele vai receber também no final as rotas dos outros que ele não está diretamente conectado. E nesse momento, todo mundo tem a rota de todo mundo. E, ou seja, você não está diretamente conectado, mas você aprende as rotas de todo mundo. Ou seja, seu sistema autônomo está aqui no Brasil, ele não está conectado com todas as 70 mil sistemas autônomos, mas ele vai aprender ali as 70 mil rotas de cada um desses sistemas autônomos. Claro que cada sistema autônomo pode ter mais de uma rota, né? Então a tabela fica muito maior, mas ele tem que aprender, porque o BGP é esse protocolo fofoqueiro. Tá? Bom, naquela primeira imagem que a gente estava mostrando como que era a internet, eu mostrei ali os sistemas autônomos, mas eu pulei ali um elemento central, né, que a gente chama ali de PTT. Tá? Mas o que é esse elemento central? Né? Eu acho que aí até o Moreira vai querer falar mais, porque ele é responsável por um projeto só relacionado a PTTs. Mas só dando ali um gatilho, PTT é o quê? Ponto de troca de tráfego da internet. Ele nada mais é do que um facilitador de comunicação entre sistemas autônomos. Tá? Então ali ele serve para os sistemas autônomos se conectarem nesse ponto e trocarem tráfego através desse ponto, dessa infraestrutura. Tá? Bom, Moreiras, eu acho que aí é melhor você comentar, porque você é o gerente aí do projeto de PTTs aqui do Brasil. Vamos lá, deixa eu compartilhar aqui a minha tela também. E vamos para frente. Não sei se deu certo, acho que não, né? Deixa eu tentar de novo. Tá. Deixa eu descobrir como que eu faço para ela parar de andar sozinha. Pronto. O que a gente tem aqui o que são os PTTs, né? A gente falou que a internet é formada por umas 70 mil redes independentes no mundo. Agora, você imagina, como que elas vão se conectar entre si? O Eduardo já comentou que às vezes tem mais do que um caminho para os pacotes andarem na rede. E isso é legal porque isso traz resiliência, resistência a falhas para a rede. Então, fica patente, fica óbvio de que as redes têm mais do que uma conexão entre elas. Tipo, uma rede não está conectada só em uma outra. Às vezes a gente em casa, quando vai contratar uma conexão à internet, a gente contrata um provedor e só um provedor. Agora, por exemplo, se o Inatel, por exemplo, talvez ele não tenha um provedor só, ele tenha 2 ou 3. Talvez uma empresa, a empresa onde você trabalhe, tenha mais do que um provedor, né, para ter resiliência, para ter redundância, resistência a falhas. Então, a estrutura da internet é toda baseada nisso. Agora, não dá para cada uma das redes conectar nas outras 69.999 redes da internet, até porque elas não estão nem geograficamente próximas, todas elas, né? Algumas estão, mas outras não. E daí entram os PTTs, ou chamados também de Internet Exchange Points, IX, ou IX, ou IXP. É uma espécie de um atalho entre os sistemas autônomos. Como que é? É um ponto central. Ó. Você vê vários sistemas autônomos, aqui tem 6 aqui representados no slide. Lembra que na internet são muito mais do que 6, né? Tem milhares e milhares. Não dá para fazer isso, né? Isso daqui aumenta, eu acho que quadraticamente, ou exponencialmente. Agora eu acho que é n ao quadrado isso daqui. Mas aumenta muito rápido o número de conexões que você precisaria fazer para conectar com todo mundo. É inviável, né? O que você faz? Você cria um ponto central, ou não é um ponto central para a internet inteira, mas você cria regionalmente alguns desses pontos centralizadores. Na prática, o que é? É um data center, onde você põe um equipamento lá, e os sistemas autônomos, eles criam uma conexão de telecomunicações até aquele data center. Você põe lá um switch naquele data center, o cara
passa uma fibra ótica, um enlace de rádio, alguma coisa até aquele data center e vai se conectar naquele switch. Ele conecta o roteador dele naquele switch. E os outros provedores, as outras redes, bancos, comércios, governo, etc. e tal, fazem a mesma coisa. As redes vão se conectando ali. E daí, então, com uma conexão só para aquele ponto central, qualquer uma dessas redes que está lá conversa ao mesmo tempo com todas as outras. Isso funciona muito bem, por exemplo, para uma região metropolitana, para uma cidade, para um conjunto de cidades próximas. Às vezes, até para regiões maiores. Porque o que acontece nos PTTs? Eu acho que vocês conseguem imaginar isso. Pega uma cidade aí com 2 provedores de internet, né? Você é cliente de um provedor, aí o seu amigo é cliente do outro provedor. Né? Tem tráfego, tem dados que vão direto da sua casa para a casa do seu amigo? Tem, por exemplo, se você falar lá no WhatsApp, uma ligação de voz, uma ligação de vídeo, jogo que você joga junto, torrent, tem N coisas ali que são peer-to-peer. Mas a maior parte do tráfego, às vezes, vem de outros lugares, tipo, você está assistindo um vídeo eu ia falar no YouTube, no Netflix, mas não, você está assistindo um vídeo aí da universidade, aí que está no servidor lá do laboratório de redes ou algo assim, você está assistindo algum vídeo didático. Então, por exemplo, se a universidade entrar no PTT, já é uma fonte de conteúdos bastante interessante. Se a prefeitura da cidade entrar no PTT, já também é uma fonte de conteúdo interessante, porque o cidadão precisa acessar ali para pagar o IPTU, ver alguma multa municipal, nota fiscal de serviços e coisas assim. Então, você vai colocando os usuários de um lado ligados nos provedores, o conteúdo do outro lado, e vocês conseguem imaginar que quanto mais provedores e quanto mais redes que têm conteúdo vão se juntando, mais legal fica para os outros provedores ou para os outros conteúdos se juntarem também, porque um provedor, os usuários dele estão interessados lá em acessar um monte de conteúdo. Quer acessar a universidade, quer acessar a prefeitura, quer acessar o Google, quer acessar o comércio eletrônico. Por outro lado, o cara que tem o conteúdo, ele quer entregar esse conteúdo com qualidade, com velocidade para os usuários, a maior quantidade de usuários possíveis. Então, tem PTTs que viram uma espécie de uma bola de neve, né? Vai entrando mais redes e mais redes e mais redes. A gente pega, por exemplo, o PTT aqui de São Paulo. O PTT de São Paulo tem nossa, agora de cabeça eu não lembro exatamente o número, mas é algo como 1.700 ou 1.800 redes conectadas por aí. É o maior do mundo em número de redes diferentes conectadas e um dos maiores do mundo em tráfego de dados. Né? E às vezes a gente tem PTTs pequenos, com 20, 30, 10 redes conectadas. Bom, por que o PTT é legal? Vamos ver esse slide aqui, ele mostra bem. Se os sistemas autônomos, se os provedores, se as redes não estão diretamente conectadas entre si, o pacote precisa passar por várias delas. Né? Isso gera atraso, gera maior possibilidade de ter erros na rede. Né? Na hora que você interliga elas, principalmente se elas estiverem geograficamente próximas, num ponto central, o caminho fica mais direto, né? Elas não têm que dar tanta volta. Essas tantas voltas sai caro do ponto de vista técnico e sai caro do ponto de vista financeiro mesmo. E o PTT melhora tudo isso. Então aqui mostra a estrutura do PTT de São Paulo. Esses quadradinhos representam data centers diferentes. Eu falei que o PTT geralmente ficava num data center, mas às vezes ele é um monte de data centers interligados dentro de uma mesma região metropolitana. Então, em São Paulo, a gente tem algumas poucas dezenas de data centers interligados, formando uma estrutura única, como se fosse um grande switch distribuído, e um provedor, uma rede, um sistema autônomo pode se conectar em qualquer um desses data centers, que ele vai estar pela infraestrutura do PTT, pela infraestrutura do Internet Exchange, ele está conectado com todos os outros
simultaneamente. Não importa em qual ponto de conexão ele entrou ali no PTT. A gente chama esses pontos de interconexão de PICs, que são como os POPs do PTT, os data centers que formam um PTT. E aí, Eduardo, agora eu vou deixar você falar um pouco, porque eu já falei bastante, né? Acho que é legal de complementar aí que você falando de que ele é um facilitador de comunicação entre sistemas autônomos e é fácil de pegar um exemplo para eles. Imagina, você quer acessar aqui de São Paulo um filme que está no Netflix. O Netflix é uma empresa americana. Então o pacote tem que passar por vários sistemas autônomos. Então você está conectado aqui na Vivo, vai lá, troca tráfego com a Level 3, com a Level 3 trocando tráfego com a operadora lá, que é a Hurricane Electric, que vai chegar no Netflix lá nos Estados Unidos. Olha o atraso de comunicação que a gente vai ter. Se o Netflix já estiver conectado aqui em São Paulo no PTT, todo mundo vai ter o acesso direto. Então isso daí diminui latência e melhora para todo mundo. Tanto que o Netflix está conectado no PTT de São Paulo. Tem muito conteúdo lá. Tem o Google, tem o Facebook. Então, por isso que você acessa esses servidores de conteúdo de maneira rápida. Porque eles estão conectados aqui em São Paulo e eles estão disponibilizando conteúdo aqui. Então, o PTT ele é um grande facilitador e o nosso projeto ele melhora a internet aqui do Brasil. Acho que você não comentou, né, Moreiras? Quantos PTTs a gente tem aqui no Brasil? A gente tem mais do que 30 PTTs, acho que são 32 hoje. Então, são 32 PTTs que a gente colocou, porque o Brasil é bem grande, para distribuir conteúdo, para ajudar os sistemas autônomos a trocarem tráfego entre si. Então, por isso que é um projeto bem importante, e por isso que eu falei que o NIC-BR ajuda tanto a internet aqui no Brasil. Por isso que a gente trabalha aí no backstage, aí fica trabalhando por baixo dos panos para a internet funcionar. Bastidores, né? Nos bastidores, Pessoal, eu acredito, então, que o Brasil da América Latina, deve ser o que mais tem PTTs. Então, Moreiras, acho que é melhor você responder aí. Eu acredito que sim, que dentre os países da América Latina é o que tem mais PTTs. Uma coisa... Eu acho que é um dos que mais tem PTTs, mas isso é por conta da nossa extensão geográfica, né? Que tem geográfica, né? Dimensões continentais, aí tem que ter muitos PTTs mesmo, porque o ideal é sempre que numa determinada região, numa região metropolitana, todas aquelas redes que atendem aquele local, elas estejam interconectadas. E às vezes alguns PTTs crescem tanto que o pessoal vem conectar de longe. Por exemplo, nesse PTT de São Paulo, tem redes lá de Manaus, lá do Acre, do Nordeste inteiro, né, do Centro-Oeste, conectadas, do Brasil inteiro, conectadas aqui em São Paulo, né, e outros PTTs não, realmente eles têm uma atuação mais local, mais regional, mas ambos os tipos, os que são menores, os que são maiores, eles têm a sua importância, o seu papel. Moreiras, é legal também de comentar que no PTT aqui de São Paulo tem redes internacionais conectadas, né? Tem sistemas autônomos de fora do Brasil conectados. Muito. Trocar informação. Se a gente for pegar a internet alguns anos atrás, a gente discutia bastante, poxa vida, como que é esse negócio os países subdesenvolvidos acabam pagando para ir buscar o conteúdo lá no hemisfério norte, nos países mais desenvolvidos, etc. e tal, e isso já há algum tempo na internet, pelo menos aqui para o Brasil, isso não é verdade. As redes, elas montam infraestrutura para chegar aqui no Brasil, né? Grandes provedores de conteúdo, grandes provedores de rede, grandes empresas de telecomunicação internacionais lançam cabos submarinos tal, e chegam aqui e se conectam com a gente diretamente nos PTTs aqui do Brasil e em outros pontos, em data centers também. E vale dizer, Eduardo, já que você deu o exemplo do Netflix, do Google, a gente não vai entrar nesse assunto hoje, né? Mas o Netflix, o Google e outras empresas assim que fornecem bastante conteúdo, eles têm um outro tipo de infraestrutura na internet que são as CDNs, que é
são as redes de distribuição de conteúdo. Eu acho que a gente não vai ter nem tempo, né? O professor vai ter que convidar a gente para fazer outra live só sobre isso daí, que são uma parte importante da infraestrutura da internet. Mas a gente Estão mais que convidados, pessoal. Que satisfação. Não, realmente, o assunto é bem vasto, né? Quando a gente fala como a internet funciona, né? Não dá para a gente explicar tudo numa live, e que a gente faz aqui é meio que bem simplificado mesmo, né? E falando das redes que conectam aqui no Brasil, né? Você falando aí, Moreiras, não é só as grandes que vêm para cá, né? Mas até a África tá vindo, né? A Angola Cables vem buscar conteúdo aqui no Brasil, né? Sim, agora a gente tem o cabo submarino, né? Que liga Brasil e África diretamente. Isso ficou, vamos dizer assim, do ponto de vista topológico, né, a quantidade de milissegundos que leva para o pessoal da Angola chegar aqui em São Paulo ficou menor do que o tempo que eles levam para chegar na Europa ou nos Estados Unidos. Então eles acabam vindo buscar conteúdo, acessar servidores de redes que estão aqui, de redes internacionais e de redes brasileiras, né? Exatamente. Então, o PTT é um projeto bem importante aí que tem ajudado bastante a internet crescer, né? Bom, mas a gente falou aí de endereços IPs, como os caminhos são formados, as rotas são formadas, mas na verdade ninguém acessa a internet ali pensando em números, né? Pensando em bits, bytes e tudo mais. Você acessa a internet pensando em nomes, né? Então, quando você quer acessar algum conteúdo na internet, você coloca lá www.exemplo.com.br. Você quer buscar uma informação, você vai através de um nome. E aonde que muda tudo isso daí para aqueles números? Bom, aí Eduardo, a gente tem um sistema chamado DNS. Compartilha aí sua tela de novo, Eduardo. Isso, acho que ela deu uma sumidinha aqui. Sério? É sim, porque eu compartilhei a minha, daí eu parei de compartilhar nem sua câmera, nem sua tela. Compartilha aí agora para a gente ver os slides do DNS. Então tá bom. Beleza. Agora sim. Bom, então só voltando aí para a explicação, né, que a gente acessa a internet através de um nome, né, como o exemplo.com.br, aonde que conecta toda essa ideia de números e nomes, né? Tem um sistema chamado DNS, que nada mais é que um sistema que troca o nome pelo número. Então aí, como exemplo, www.google.com. A máquina, ela tem aquele endereço postal, aquele endereço que identifica ela na rede, que é o endereço IP, no caso tem IPv4, IPv6, e aí tem o exemplo. Então, 74, 125, 234, 200. Então, toda vez que você quer acessar algum conteúdo na internet por um nome, você vai acessar esse sistema do DNS. Então, você vai lá e pergunta, máquina lá do DNS, quem é o google.com? E ela vai te retornar, é o 74, 125, 234, 200. E só a partir de então que você vai buscar o conteúdo na máquina lá do Google. Então você faz ali essa troca de informações, né, antes de acessar o conteúdo. Mas por que isso, né? Bom, no começo a internet o pessoal sabia os números, mas a internet ela foi crescendo e não ficou mais fácil você lembrar números. Até porque seres humanos não decoram números tão fáceis. Eles decoram o quê? Palavras fáceis. E isso daí provém da nossa criação, do nosso ser. Tanto é que é mais fácil de você decorar o nome dos seus amigos do que o número de telefone dos seus amigos, né? Então, eles falaram assim, a gente precisa mudar a internet, a gente não pode ficar aí todo mundo decorando o número. E aí eles criaram esse sistema de DNS, para fazer essa troca de nome por número. E aí a gente tem o DNS dividido em duas partes, recursivo e autoritativo. O recursivo é quem vai buscar a informação para a gente. E o autoritativo é quem tem a informação. Tá? Bom, só para a gente passar de maneira rápida, não sei aí, Moreiras, professor Renzo, se a gente está extrapolando aí no tempo, vocês vão ajudando aí a gente a controlar, mas passando a ideia por cima, então, como funciona a gente pode ir até o final dessa parte de DNS, né, Eduardo, que já dá a ideia básica de funcionamento e a gente fecha por aí, né, quando acabar essa explicação.
ver se o professor tem alguma dúvida, alguma pergunta que acha também que os alunos possam ter. Eu acho que é bom. Que isso, pessoal. Na verdade, reforço que eu estou abismado de ver a didática de vocês, tudo muito confortável, tudo muito objetivo, explícito. A turminha vai ficar louca. Mas, professor, se eu te falar que a gente ainda tem mais 200 slides, você vai esperar mesmo? Rapaz, a minha preocupação não sou eu, é vocês, né? São vocês, né? Então, muito bom, pessoal. Podem ficar à vontade. Eu acho melhor a gente falar de DNS, que é uma coisa importante, a gente consegue escrever aí descrever com bastante detalhe e terminar por aqui, porque o resto que a gente gostaria de falar é uma parte de governança da internet, mas eu acho que a gente consegue dar uma palestra inteira sobre governança da internet, e aí você chama a gente grava aí de novo com vocês. É só fazer o convite. Tudo bem? Combinadíssimo, pessoal. Show de bola. Então, voltando lá para o DNS, né? Bom, primeiro a gente tem que ver como que é formado, né, a palavra que a gente vai buscar na internet. Então, a gente começa ali com www.exemplo.com.br. Tem um motivo de ser dessa forma. Por quê? Porque cada ponto está representando ali uma parte da identificação dentro do sistema do DNS. E vale dizer também que todo o nome de domínio ali tem um ponto no final. Então, na verdade, aí que você está vendo o exemplo.com.br, no final do BR ali deveria ter um pontinho final, porque cada um dos pontos é uma representação da hierarquia no DNS. Só que aquele ponto no final a gente não coloca. Por quê? Porque todo site tem aquele ponto no final, é igual para todo mundo, o browser ele já completa para você. Mas aquele ponto no final é onde tudo começa, é onde a gente chama de servidores raiz. Então, aí, indo para o próximo slide, ó, é aquele pontinho ali, o servidor raiz. Depois disso, a gente tem servidores do DNS abaixo que cuidam da outra parte da informação, que é o .br, o .pt, o .us, o .ar, o .es. E, seguindo na hierarquia, a gente tem ali um pouco mais abaixo o exemplo.com.br. Então, como que funciona a nossa busca de informação? Eu não falei que tinha o servidor DNS recursivo, né? O recursivo é quem busca a informação para a gente, e o autoritativo é quem guarda a informação. Então, como que funciona essa estrutura? Você está lá no seu computador e quer acessar lá o bendito site, o exemplo.com.br. Você vai pedir para um servidor DNS recursivo buscar essa informação para você. Imagina ali se todas as máquinas fossem buscar essa informação. Tem máquinas que não vão conseguir fazer essa busca. Por quê? Porque elas têm limitação de memória, limitação de energia, limitação de tudo. Lembra que agora a gente tem o quê? Internet das coisas. Então a gente tem até microsensores conectados na internet. Então não dá para a gente pensar que todo dispositivo deveria ter uma lógica embutida de como buscar a informação no servidor DNS. Então, o que a gente faz? A gente pede para uma máquina nos ajudar, que é o servidor DNS recursivo. Então, você vai lá e pergunta, servidor DNS recursivo, quem é o exemplo.com.br? Aí ele já fala assim, deixa comigo que eu resolvo. E vai atrás em toda aquela estrutura que eu mostrei no slide anterior, né? Do servidor raiz autoritativo. Então, ele chega lá no comecinho, servidor raiz DNS, quem é o exemplo.com.br? Ele vai falar assim, eu não sei, mas eu sei quem sabe. Pergunta para esse servidor aqui do lado, no meu desenho, que ele sabe quem é os .br, qual a informação tem lá. E ele fala assim, pergunta para ele e me manda a referência. Aí você vai lá, servidor DNS autoritativo do .br. Quem é o exemplo.com.br? Ele vai falar assim, eu cuido dos .br, do exemplo.com.br não é a minha praia, ainda não sei tudo. Mas eu sei quem sabe. Pergunta nesse outro servidor. E ele te passa a referência. E aí você vai lá e pergunta, servidor DNS autoritativo do exemplo.com.br. Quem é o exemplo.com.br? Aí ele te fala, é o 203.0.113.1. Com essa resposta, o servidor DNS recursivo vai guardar num cachezinho. Por quê? Porque se alguém fizer alguma pergunta do mesmo site em alguns instantes depois, ele já vai até saber qual informação responder.
e vai mandar para você. É o 203.0.113.1. E a partir de então, você vai fazer o acesso no servidor do exemplo. Então, você tem que ter toda essa comunicação antes de acessar o seu conteúdo. E, olha, isso toma tempo, né? Porque você tem que buscar toda essa informação. Tá? Ô, Eduardo, só para complementar, é importante notar, então, que toda a comunicação é feita, no final das contas, com os endereços IP. O nome é só para facilitar a nossa vida de seres humanos. Ainda assim, os nomes são extremamente importantes hoje, né? Porque é difícil de imaginar a internet sem os nomes. Ninguém ia ficar decorando número. Como que ia ser um endereço de e-mail se tivesse só número e não tivesse os nomes lá? Ia ficar um negócio muito estranho. Então, se o sistema DNS parasse de funcionar de uma hora para outra, a internet ia ficar extremamente prejudicada. Não? Ela não ia deixar de existir, mas assim, se parasse, se quebrasse o sistema DNS. Só que o sistema DNS é um negócio muito difícil de quebrar, porque ele é extremamente distribuído, extremamente robusto, extremamente bem gerenciado. Um outro ponto que eu queria chamar a atenção é assim, se alguém já configurou um IP na mão de um computador, ou já viu uma configuração automática, mas já viu lá, tem um servidor que aparece lá, tem um número IP mesmo, endereço IP do seu computador, e tem um endereço DNS. Esse DNS que aparece lá, o que você configura na mão, esse é o recursivo. Às vezes tem muita gente que já viu aqueles endereços de DNS mais genéricos, tipo 8888, que é do Google, 1111, que é da Cloudflare. Esses são servidores recursivos também. Geralmente o teu provedor tem um servidor recursivo, mas você pode usar esses abertos também aí, em alguns casos, tipo esse do Google, ou esse da Cloudflare, que tem esses serviços, às vezes com filtros, às vezes simplesmente alternativos. E daí esse servidor que faz esse trabalho todo. E o DNS nada mais é do que uma grande base de dados. Só que ela é uma base de dados toda distribuída, né? Então, cada pedaço dela está num servidor que é responsável por uma parte do conteúdo, que é justamente esse domínio. Ele tem domínio por uma parte daquele conteúdo que está nessa base de dados, que é justamente os endereços IP que vão permitir a comunicação, né? Então, é uma base de dados distribuída. Exatamente. E legal da gente comentar, né, que os .br, né, para você criar um site com algum final .br, você tem que fazer isso no NIC.br, né, numa das áreas chamada registro.br. Né, então é legal da gente comentar isso também, porque o NIC.br, para muitos não sabem, né, mas ele é uma instituição sem fins lucrativos. Então a gente ali recebe dinheiro de todos esses domínios aí do .br, mas esse dinheiro tem que retornar para a sociedade. Então, por isso que a gente está dando essa palestra de graça, né? O professor Renzo não está pagando nada para a gente. Podia, né? Olha que, não custava nada, olha que né? privilégio, hein, galera? Olha isso, hein? Vocês têm que virar amigo desses caras. Olha que legal, pessoal. Quando a palestra for no Inatel, a próxima vai ter que ter um cafezinho, pelo menos. Opa, que é isso? Que satisfação. Café preto. Cafezinho mesmo. Uma comida de altíssima qualidade está garantida. Com pão de queijo. Com o maior prazer. Mas é legal, Eduardo, só reforçando que o .br, para você registrar um nome de domínio, custa R$40 por ano. Por ano, né? Não é por mês, não é por dia, é por ano. É bastante barato, porque você pode ter aquele seu nome. Eu tenho, por exemplo, moreiras.eng de engenheiro.br. Eu tenho isso há muitos anos antes de trabalhar no NIC.br, eu já tinha isso daí. E é bem legal, porque hoje você consegue direcionar, se eu quiser direcionar esse nome para minha página do Facebook, para minha página do LinkedIn, eu consigo. Se eu quiser ter um e-mail, e eu tenho, na verdade, baseado nesse nome de domínio, eu tenho. Eu posso ter um servidor próprio, eu posso ter o meu e-mail, por exemplo, está hospedado lá no Google, né? Eu posso contratar um provedor para fazer isso, tal. E é bem legal, e aquele nome fica seu. Hoje o Facebook está na moda, você aponta aquele nome Facebook. Amanhã não existe mais Facebook e entra uma nova rede. Você aponta aquele nome para a nova rede, para o seu blog, para o seu e-mail.
Então fica um nome só seu. Eu acho que é um negócio tão legal por um valor assim extremamente baixo. É por isso que muitas empresas têm o .com.br e tal, porque é uma coisa que é bastante interessante para você ser identificado na internet, e o valor é muito baixo, e basicamente todo o dinheiro, fora o dinheiro que é usado para o próprio serviço, né, para manter os servidores de DNS, toda a estrutura administrativa que a gente precisa para isso funcionar, todo o dinheiro é revertido para projetos que vão beneficiar a internet, por exemplo, os PTTs, por exemplo, cursos de boas práticas para provedores, por exemplo, pesquisas sobre a qualidade da internet, ou sobre como a internet é usada. E a gente tem N projetos diferentes que são financiados com esse dinheiro aí, né? Você vai falar de projetos, Moreira, faz a propaganda dos projetos. A gente tem podcast também, aí o Camada 8. Podcast, pode procurar lá o Camada 8, que é conteúdo justamente para o pessoal aí que estuda tecnologia ou que trabalha com tecnologia. Tem bastante... A gente tem até um episódio lá que falamos sobre PTTs, agora recentemente, né? Vai ter um episódio agora vai dar spoiler, né, Moreira? Já falar, Eduardo? Próximo? Não, espera aí, vai lançar daqui a alguns dias, pessoal. Vocês vão lá e vocês vão descobrir. Deixa só instiga, né? Dá aquela vontadezinha de saber. Falar o tema, assim. Aí, galera, ó. Né? Camada 8, podcast oficial do NIC BR. Mas é sobre segurança. Segurança não tem... Muito legal, olha aí, ó. Muito bacana. E também tem ali um programinha que a gente está fazendo de lives, mais focado ali nos provedores. Então, se tem gente que quer trabalhar em provedor, seguir essa ideia de administrador de rede, a gente tem ali o Intra-Rede, também no nosso canal do YouTube, que a gente está fazendo lives aí com grandes empresas para discutir ali os principais problemas atuais dos provedores. O nosso primeiro episódio foi sobre CDNs, então a gente convidou aí a Globo, o Netflix, o Google, a Akamai, a Asion, GoCache, várias CDNs para explicar ali como que a CDN funciona para ajudar ali os provedores a pedirem mais CDNs. Então a gente tem vários projetos. Outra coisa, Moreira, só para terminar a nossa fala, porque a gente está dando quase 1h30 aqui, é que esse negócio do .br não é uma propaganda, pessoal, só da gente comentar para vocês. O NIC BR é o único que pode registrar pontos BRs no Brasil. Os outros são só revendedores. O que eles fazem? Ele faz um intermédio, ele vem no nosso site fazer o registro para você. Então, se você registra de algum outro lugar, na verdade, ele está indo no NIC BR. Então, ali, a entidade que coordena isso aqui no Brasil é só o NIC BR. Tá? Então... Vendo, galera? Todo mundo que tem interesse em se envolver aí, ó, no mundo das redes de computadores, tem que seguir o podcast da galera do NIC BR, o Camada 8, pessoal, reforçando aí, ó. Acesse o nosso canal do YouTube. No nosso canal do YouTube tem um monte de videozinhos, aqueles estilo whiteboard animation, com desenhos assim na lousa branca, que explica, por exemplo, como funciona a internet. Tem videozinho explicando gerência de redes, IPv6, vários vídeos sobre IPv6. Né? Tem muitos vídeos didáticos lá interessantes para quem quer começar nesse mundo de rede, ou até que já está estudando isso daí, quer ter uma visão um pouquinho mais aprofundada, ou quer entender melhor, tem uma coisa um pouco mais didática, vai lá dar uma olhada nesses vídeos que são muito legais. Inclusive, pessoal, já tive a oportunidade de dar uma olhada no site de vocês, no material de vocês, está explicado porque que a nossa prosa aqui foi sensacional, né? Vocês são mestres nisso, né, em passar uma informação de qualidade para o pessoal, de forma muito objetiva, muito agradável. Tenho certeza, reforço mais uma vez que a turminha vai adorar. Aqui na universidade, obviamente, a gente também tem a oportunidade, né, de ver estes detalhes também, mas eu gostei muito da apresentação de vocês, porque ela é objetiva, ela mostra de forma bastante clara, né, sem entrar tanto a fundo assim, mas de forma bastante clara, principalmente para os novatos aí, né, para a galera que ainda não está se envolvido tanto no ambiente de redes, como todo o processo funciona. Só tenho que parabenizá-los e agradecê-los aí por essa oportunidade, por compartilhar tanta coisa bacana com a gente aí. A gente é que agradece, professor. Depois a gente manda as questões da prova, então, para ajudar. Aí, se a gente receber bastante currículo de candidato a estagiário, as questões da prova vão ser fáceis.
senão vão ser difíceis. Olha que legal. Tá vendo, pessoal? Aí, ó, vem estudar no Inatel para receber uma boa formação para estar lá com os caras. Ó. Vocês estão vendo que a gente está trocando ideia com gente fera. São autoridades aí, galera, quando se fala em serviços de internet no Brasil, hein? Então, vem estudar com a gente aqui para ter uma boa formação e conseguir uma vaga para trabalhar do lado desses caras bacanas aí do NICBR. Muito bom. Beleza, obrigado. Pessoal, mais uma vez gostaria de agradecê-los, tá? Reforço para vocês, é uma satisfação imensa para o Inatel, né? Ter aqui a palavra de vocês e reforço, a porta da universidade está aberta, vocês serão sempre muito bem-vindos para estarem conosco aqui sempre que acharem conveniente, acharem necessário. É uma satisfação imensa ter tido esse papo aqui com vocês. A gente que agradece, professor. Agradece, sim. Muito obrigado pelo convite. Obrigado, pessoal, boa noite agora. Valeu. Pessoal, vamos fechando o nosso webinar por aqui. Espero que tenha sido muito proveitoso para todos vocês. Pelo menos para mim, que fiquei babando aqui, achei sensacional. Espero que tenha sido muito proveitoso para vocês também. Mais uma vez, agradeço os colegas do NICBR e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.